A partir da Central de Jornalismo da Conecta Mais TV. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pela nossa homepage e também no canal 8 da Adil TV. Lembrando que agora, cliente Adilnet tem acesso gratuito à plataforma de streaming do Paramount+. Pode acessar com seus dados de login. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura oscila entre os 20 e os 22 graus e iniciou a chuva prometida por Beto Guidini nesta manhã. Quem achou que não ia chover, está ali confirmando a previsão. Tempo fechado e, nesse momento, precipitação no céu de Nova Prata, chuva que sempre é muito bem-vinda. E nós iniciamos a nossa rodada de atualizações falando do esporte no comecinho dessa tarde, porque o Grêmio vai a campo na noite de hoje para recuperar um jogo aí que foi deixado para trás na sexta rodada do Brasileirão. O Grêmio em casa recebe o Goiás, né? E terá aí a sexta rodada do campeonato desse jogo de recuperação, com chance de chegar bem pertinho dos líderes do Campeonato Brasileiro. O Grêmio nesse momento é o oitavo com 34 pontos, mas se vencer o Lanterna Goiás pode encostar ainda mais perto dos líderes e também se aproximar do Internacional na tabela. A escalação provável do Grêmio é Vanderlei no gol, Davi Braz, Rodrigues, Orejuela e Bruno Cortez na parte de trás, Matheus Henrique e Darlan no meio campo, e na ofensiva vem com PP, Jean-Pierre, Luiz Fernando e Diego Souza. Enfim, então aí jogo do Grêmio hoje, que será às 18 horas da tarde, para a recuperação dessa rodada. No Colorado, a principal atualização do portal Globo Esporte é que o jogador Heitor garante a confiança, mas lamenta o momento do Inter. Abre aspas, a fase não é boa, fecha aspas. O lateral direito diz que a equipe precisa virar a chave para os duelos contra o Boca Juniors pela Libertadores da América. Duelos esses que foram adiados. No último final de semana, o Internacional empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense, com direito a desperdiçar gol aí do artilheiro Thiago Galhardo. E então o Inter segue também na parte de cima da tabela do Brasileirão. Falando também de futebol, a informação que nós recebemos, só que é do Atlético Mineiro, por um assunto que causou muita polêmica, né? Vídeos vazados aí mostram os jogadores Borrero e Marrone, que foram flagrados por torcida organizada em uma festa dias após um surto de Covid-19 atingir o Atlético Mineiro. Nos vídeos, os jogadores são repreendidos por integrantes da torcida organizada e circulam pela internet. Então, ao meio de um surto de Covid no Atlético, 2 jogadores resolveram fazer uma festinha e foram apanhados em flagrante por membros da torcida organizada do Atlético. Na Fórmula 1, as informações após um grave acidente. Grosjean, um dos pilotos franceses, gravou um vídeo do hospital e disse nas suas redes sociais que ele está bem, apesar de queimaduras nas mãos. E ele exaltou o Halo, que é um equipamento de proteção aí que é colocado nos carros. Ele disse que por conta desse equipamento ele sobreviveu a esse acidente que foi impactante, um dos acidentes mais graves da história da Fórmula 1 dos últimos anos. E a informação que nós também recebemos é que o substituto de Grosjean nos próximos GPs será Pietro Fittipaldi. Então teremos um brasileiro na Fórmula 1, ele que é neto do lendário piloto Fittipaldi, aí Emerson Fittipaldi, e então vai assumir aí o carro do francês que acabou saindo ferido. E a princípio ele substituirá no GP de Shakir, mas ainda sem confirmação da sua permanência. Então, um novo brasileiro ingressando, pelo menos de caráter substitutivo, na Fórmula 1. Informação que nós temos aí das notícias da região para repassar para você, começa por Cotiporã. Pelo portal da Rádio Estúdio FM, as escolas municipais de Cotiporã receberam reformas e qualificação nas instalações elétricas. Foram instaladas
novas calhas e também novas centrais de disjuntores para facilitar a segurança dos alunos e frequentadores. Isso foi na Escola Caminhos do Saber e na Escola Infantil Amor e Carinho, que tiveram aí essas reformas feitas pela Prefeitura. Informação do final de semana em Nova Prata pela Rádio Estúdio FM, repercutindo em diversos perfis do Facebook. Final de semana de atuação exemplar da Brigada Militar, que multou diversos veículos e condutores que praticavam manobras perigosas no centro de Nova Prata. A partir das imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento, a Brigada Militar constatou aí uma série de veículos realizando os maiores tipos de absurdos no centro da cidade, desde grampeação, queimação de pneu, tudo que você pode imaginar foi o que aconteceu. A diferença dessa vez é que as câmeras de segurança identificaram os autores e as multas variaram entre 3 e 8 mil reais, sendo aplicadas nesse último final de semana. E também um dos veículos que se evadiu do lugar e fugiu dos brigadianos e foi encontrado em casa com o seu Opala para ser multado. Informação para Veranópolis que nós recebemos do portal da Rádio Estúdio FM. Começaram nesta segunda-feira os trabalhos de restauração da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Segundo as informações repassadas, a paróquia do município está em processo de restauração externa e passará por 3 fases. E a primeira fase começou hoje aí com a primeira parte aí que vai ser a pintura, a limpeza e também outras melhorias que serão realizadas na gruta. Informação que vem diretamente de Casca pelo portal da Rádio Estúdio FM. O forte temporal na madrugada do último sábado para domingo deixou a RS 129 bloqueada. Isso porque, além de muitos galhos, uma árvore acabou caindo sobre a pista de rolamento e aí os veículos ficaram aí sem transitar durante algum período, né, que aconteceu. Então, a situação aí das fortes chuvas do último final de semana. Falando sobre a MESN, sobre o recurso encaminhado contra a bandeira vermelha que foi imposta pelo governo do estado para todas as regiões de contenção da Covid, a MESN protocolou o recurso de reconsideração e também apresentou um plano de ação para os municípios da macro-região da Serra. Isso porque a MESN aponta que não só as ações que já foram tomadas, mas um novo plano de ação para os municípios deve ser implementado, a fim de evitar a crescente nos números. Para Canela, a informação que nós recebemos pelo portal da Rádio Estúdio FM é que um acidente com uma gaiola acabou deixando um praticante desse tipo de esporte automotor em óbito. O acidente aconteceu no interior do município e foi no último domingo, por volta das 15 para 6 da tarde. Com as informações de que a gaiola acabou capotando, o seu motorista veio a óbito no local. Isso serve de um alerta para todos que gostam de praticar esse tipo de esporte. Falando do segundo turno, falando de Caxias do Sul, pelo portal do Pioneiro, chegou o tempo de Adiló no comando da cidade de Caxias. Ele foi eleito ontem na vitória sobre Pepe Vargas. Adiló de Domênico tem 68 anos de idade e será o novo prefeito de Caxias do Sul. Paula Iores, que também pertence ao PSDB, será a vice-prefeita. A chapa conquistou 59,57% dos votos válidos, atingindo a marca de mais de 135 mil votos, o que significa que a cada 5 eleitores que escolheram, um dos 3 candidatos votaram em Adiló e 2 em Pepe Vargas. Informação também da eleição de Caxias do Sul. Quem é Paula Iores, a vice-prefeita que foi eleita? Ela é uma psicóloga, entrou para a vida política após uma tragédia familiar que ela teve em casa em 2012 e foi a segunda vereadora mais votada em 2016. Isso porque a vida dela foi profundamente abalada após o assassinato do filho no ano de 2012, quando ele tinha apenas 13 anos. A partir desse momento, ela ingressou em ONGs e também acabou entrando na vida pública e hoje, eleita vice-prefeita de Caxias do Sul, pretende trabalhar forte na área de segurança. E falando do lado que não saiu vitorioso, logo perdeu,
Pelo portal Pioneiro, abre aspas, na democracia tem que saber perder, fecha aspas, disse Pepe Vargas após o resultado do segundo turno. O candidato do PT valorizou o fortalecimento da esquerda na cidade, mas admitiu a derrota na tarde de ontem. E para Caxias do Sul, também a informação que viemos pelo portal da rádio Estúdio FM é que a cidade contabiliza aí a sua 100ª morte violenta no ano de 2020. Ou seja, chegamos ao final do mês de novembro e Caxias do Sul já contabilizou mais de 100 assassinatos. Dessa última vez foi um jovem de 22 anos que foi morto na madrugada do último sábado. Para a região metropolitana e o restante do estado do Rio Grande do Sul, Sebastião Melo vence em Porto Alegre. Ele que estava com mandato como deputado estadual, abriu vaga na Assembleia Legislativa e Patrícia Alba é quem assume essa vaga de deputado estadual. Com a eleição, também aí é o prefeito de Rio Grande, Sebastião Melo, que é de Porto Alegre, e Patrícia assume em definitivo esta cadeira na Assembleia. Então, dança das cadeiras no setor político, aí sempre quem fica de suplente pode ter uma chance depois das eleições municipais. Informação do portal O Repórter também, eventos sociais estão proibidos em Porto Alegre a partir dessa segunda-feira. A medida foi tomada pela Prefeitura para evitar que sejam necessárias mais restrições nas atividades econômicas. Então, a partir de hoje, dia 30, eventos sociais como festas de casamentos, aniversários, estarão proibidos. Também em locais privados fica obrigado o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, conforme já estava determinado para parques e outros afins, por conta da força do decreto do município, que não quer fechar o comércio e vai trazendo medidas paliativas, porque uma nova onda de contaminação está acontecendo e os números acabam crescendo de maneira bastante inesperada. Informação que vem pelo portal do Correio do Povo é que bares em Porto Alegre registraram grande movimentação no último final de semana. Na noite de sexta, as normas de prevenção ao Covid não foram respeitadas pela maioria dos clientes. Isso não é só em Porto Alegre. Todo local que atrai público jovem tem se caracterizado pelos desrespeitos aos protocolos sanitários. E da Cidade Baixa ao Moinho de Vento, passando pelo centro histórico, todos os estabelecimentos que a reportagem girou não estavam aí. Os estabelecimentos respeitavam as condições, mas os frequentadores não estavam atinentes para as questões de proteção. Informação que vem pelo jornal Boa Vista da Rádio Cultura, segundo informações de Jackson Arpini, abre aspas, estamos caminhando para a bandeira preta na próxima sexta-feira. Ele que falou aí para os municípios de Erechim e da região do Alto Uruguai. Dos 11 indicadores de decretação da bandeira preta, a região já atingiu 10. Se a população de Erechim não tomar consciência que a situação é gravíssima, estaremos caminhando a passos largos para a decretação de bandeira preta. Caso profissionais da área da saúde, é de exaustão total. Faltam profissionais de enfermagem e médicos para atender os pacientes nas unidades. A situação é muito crítica e a população não está entendendo, disse aí o chefe da região, né? Uma espécie de AMESNE, como a gente tem aqui no Alto Uruguai, também tem outra associação de municípios e a situação em Erechim é extremamente complicada. Informação pelo portal da Rádio Estúdio FM, crime de crueldade contra os animais. Um homem foi preso em Teutônia. Isso porque ele assassinou 3 cães com golpes de machado e a Brigada Militar foi acionada. Esse homem de 53 anos foi preso em flagrante no bairro Centro Administrativo, na localidade de Teutônia. No local foram encontrados aí o autor dos fatos e os animais mortos e realizada a prisão em flagrante, porque crueldade contra animais agora dá cadeia. Informação de Ijuí, no último final de semana, um forte temporal passou pela região, causou estragos e prejuízos à cidade na noite de sábado, né? Muitos transtornos, árvores caídas, corte e interrupção no fornecimento de energia elétrica e outras situações aí que acabaram assolando a cidade de Ijuí
no último final de semana. E fato curioso que aconteceu e vem pelo portal da Rádio Estúdio FM, um motorista em Carazinho que estava embriagado foi preso após bater em 2 viaturas da Polícia Civil que estavam estacionadas na delegacia. A foto não deixa mentir, o fato aconteceu na madrugada do último domingo, em frente à delegacia de polícia por volta das 4h30 da manhã. Segundo a Brigada Militar, o acidente aconteceu quando o motorista de um Fiat Stilo, travegando no sentido centro-rodovia em alta velocidade, perdeu o controle, bateu em um poste e depois bateu nas viaturas que estavam estacionadas. Com o impacto, o motorista também bateu em um Golf e uma Chevrolet S10 que estavam estacionados em via pública. Além disso, o veículo também teria danificado a frente de um estabelecimento comercial. Popular trapalhão que acabou se atrapalhando com essa feição toda às 4h30 da matina de um sábado para domingo, além de atingir 2 veículos em um estabelecimento, pegou de sopetão 2 viaturas da Polícia Civil. O que ele vai ganhar é uma tremenda dor de cabeça para resolver toda essa circunstância. Encerrando as nossas atualizações que passaram por toda a região, pelo esporte, também pelo estado, a gente tem uma matéria especial agora que fala sobre o Festival da Ação Solidária. Dentro do Festival Internacional de Folclore, um outro festival é estimulado, o da Solidariedade. E por isso, a gente toda semana vai passar as matérias pertinentes a esse evento que mobiliza, na maneira virtual, a cidade de Nova Prata. E nesse momento, nessa matéria, as possibilidades de presentes e de doações que vêm da Clipe Era do Papel, que apoia o festival. São os kits escolares que você confere a partir de agora. Nos próximos dias 5 e 6 do mês de dezembro, acontecerá a 16ª edição do Festival Internacional de Folclore aqui do município de Nova Prata. E nesta reportagem vamos te apresentar a campanha solidária, o Festival Solidário dentro desse grande evento. Para começar, vamos te apresentar aqui a campanha da Clipe, que você vai saber um pouco mais como fazer a sua doação. Foi também uma ação muito bacana que o pessoal da Clipe nos proporcionou e está fazendo junto conosco. Eles criaram alguns kits de material escolar para que as pessoas possam vir aqui e comprar esse kit e estar desta forma doando este kit para alunos e crianças que muitas vezes não têm condições de comprar o material escolar correto e com qualidade, como tudo aqui na Clipe. A Clipe é uma parceira do festival já há muito tempo, né? Clipe Era do Papel, eu quero dizer o nome direitinho, né? E nos ajuda há muito tempo também e está também entrando como patrocinador do festival. Então, esta é mais uma ação que eles estão promovendo. Você pode adquirir o kit com a mochila, aqui temos para masculino, feminino, etc., por R$ 49,70, ou somente o kit escolar por R$ 24,70 e a criança então receberá. Como será essa distribuição? Essa distribuição será tudo muito bem registrado, será tudo transparente, serão escolhidas entidades, né? Aqui o Festival do Folclore, na sua ação solidária, não quer se colocar à frente das entidades que já fazem esse trabalho e fazem muito bem, né? Nós queremos agregar, nós queremos nos juntar a todos. Na verdade, esse festival deste ano, junto com a Ação Solidária, quer inspirar as pessoas de Nova Prata a realmente se doarem um pouco mais, doarem as coisas que não estão usando e podermos dessa forma fazer uma ação como Nova Prata nunca teve, tá? Serão várias maneiras que as pessoas poderão fazer essa doação. Nós teremos, por exemplo, um número, que é o número da doação, tá? Que é o 054 21 21 60 30, onde você é atendido pelo nosso pratense Miguel Roncato e Elisa Volpato, e você é dirigido a uma operadora, né? Uma operadora para fazer a sua doação.
Essa doação se faz de uma maneira muito segura e muito rápida, porque a operadora vai lhe enviar um link que pode ser por MSN via celular ou por e-mail diretamente para o seu computador, e você, com toda a segurança, no conforto da sua casa, pode doar com o seu cartão de crédito, cartão de débito ou boleto bancário. Valor não importa, 5, 10, 15 mil, o que você puder doar. Todos estes valores também vão, de uma forma muito transparente, muito clara, ser, digamos assim, colocado à disposição depois para a gente, para que todos possam ver aonde foi a sua doação. Acreditem, existe muita gente em Nova Prata precisando. Muita gente sofreu muito com a pandemia, muita gente perdeu empregos. Nosso interior de Nova Prata é grande, tem muita gente realmente que precisa dessa ajuda. Por isso estamos tentando fazer esse grande levante, né, para que possamos fazer chegar isto a o máximo de famílias possíveis. Tá? Existe também uma forma de acompanhar isso tudo, que é via um aplicativo, chama-se Macadu. Você baixa no seu celular, via iOS ou Android, e com toda tranquilidade você dirige para o Festival do Folclore, e ali você terá várias informações também. Você poderá participar do festival junto com aquilo, vai haver votações, vai haver... Olha, uma coisa muito bacana mesmo, muito interessante. Esse ano estamos apoiando o Festival do Folclore de uma maneira diferente, de uma maneira solidária, tá? Vai ajudar a divulgar o nosso município de uma forma totalmente diferente, de uma forma mais humana. Estamos colaborando com a venda de mochilas, com a venda de kits escolares, para angariar fundos, angariar investimentos, que a gente acredita ser uma causa nobre para o nosso município e para todos os participantes e para as pessoas que mais necessitam também. Eu acho que todo o trabalho humano, todo o trabalho solidário, tá? Eu acho que as pessoas se engajam de uma maneira diferente. Nós também não pensamos de outra maneira. Quando é um trabalho em benefício das pessoas, um trabalho em benefício dos que mais necessitam, a gente procura colaborar. Olha, primeiramente, a gente quer agradecer as pessoas que tiveram essa iniciativa, a comissão que está conduzindo esse assunto, né? Eu acho que engrandece o nosso município, o nosso povo. Tá? Nós da CLIP também estaremos sorteando no final do festival kits escolares. Tá? Nós vamos, além da nossa doação, nós vamos fazer esse trabalho no final do evento. Acreditamos que seja por uma causa nobre, por uma causa que realmente precisa. O mundo, diante do cenário que a gente vive, precisa de atitudes mais humanas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. O afeto entre as pessoas permanece.
as demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. E na próxima segunda-feira, 30 de novembro, o nosso encontro marcado às 21 horas, a pauta do Entrevistas será Defesa Pessoal e Tiro Esportivo. Nós teremos convidados especiais falando sobre este tema. Te espero e te encontro na próxima segunda-feira. Retornando ao vivo para você que nos acompanha no começo dessa tarde do dia 30 de novembro de 2020, o mês vai se despedindo e abertas as portas de dezembro, quando o ano de 2020 também dá adeus. O que nos espera em 2021, quem puder viver, verá. Lá fora a temperatura nesse momento é de 22 graus, tivemos uma rápida precipitação, choveu, o céu continua nublado e muito abafado aqui em Nova Prata. Um abraço para o Sérgio Sotilho, nosso vice-prefeito, que está acompanhando ao vivo o Expresso Meio-Dia. E agora vamos falar das principais atualizações no Brasil, começando com o movimento dos mercados nessa segunda-feira. Isso porque, conforme aponta o portal CNN Business, o Banco Central, já nessa segunda-feira de manhã, elevou a oferta de swaps cambiais e sinaliza a venda líquida de dólares. O que isso quer dizer? O Banco Central colocou cerca de 800 milhões de dólares a leilão na manhã de hoje, com vencimento para 4 de janeiro de 2021. Isso, nos grandes cenários macroeconômicos, quer dizer que o banco pretende baixar o valor da moeda americana, aumentando o seu volume no mercado. É uma das políticas que vem sendo adotadas pela atual gestão do Banco Central para regular a moeda americana nesse fechamento de mês e também no ano que vai se encerrando. E o texto é lido por indicadores do mercado como uma oficialização de que a política econômica do Banco Central vai ser aí de autuar no final do ano o câmbio em função do grande fluxo que é esperado no país por causa do overhead dos demais bancos. Banco Central leiloa mais dólares nessa segunda-feira. No portal Dolchevelle, o comentário dessa manhã que estampa o editorial é que as eleições 2020 trazem derrotas para o presidente Jair Bolsonaro, mas vitória para a direita. Nenhum candidato apoiado pelo presidente nas capitais do Brasil foi eleito, mas os partidos de direita e de centro-direita saíram fortalecidos das eleições municipais. O Partido dos Trabalhadores, o PT, por sua vez, não conquistou nenhuma prefeitura de nenhuma capital e a esquerda tem que se rebuscar para se remontar após os resultados das eleições municipais, que são um grande termômetro para o que ocorrerá em 2022. Informação que vem do Rio de Janeiro, do portal G1, após o candidato derrotado Crivella ironizar, abre aspas, o chapeuzinho de Zé Pilintra, fecha aspas, o acessório foi adotado por eleitores e aliados de Eduardo Paes e foi usado como o símbolo da vitória, né? O candidato dos republicanos criticou as idas do adversário a Sapucaí no carnaval e também citou aí a figura do Zé Pilintra, que é uma figura tradicional da cultura carioca e também das religiões afrodescendentes. O comentário foi visto com preconceito pelos eleitores que incorporaram o acessório para comemorar a vitória nas ruas cariocas. Informação que vem também do portal G1, o MDB encolhe, mas lidera o ranking de prefeitos eleitos. E quem cresce na segunda e na terceira posição, respectivamente, é o PP e o PSD, que ocupam aí logo atrás do MDB. O ranking mostra que os partidos que mais conseguiram eleger prefeitos,
O MDB perdeu prefeituras em comparação a 2016. O PP aumentou. E na terceira colocação, o PSD, que pulou também e avançou. A análise compara aí os feitos entre 2016 e 2020. E o que nós adiantávamos pelo portal CNN Business, veio aí a confirmação. O PT fica sem capitais pela primeira vez na história, após as perdas no Recife e em Vitória. Recife e Vitória eram duas capitais que teriam candidatos do Partido dos Trabalhadores no segundo turno, mas com as derrotas de João Coser em Vitória e Marília Reis em Recife, o PT não terá nenhuma capital para administrar. E isso aconteceu pela primeira vez na história do partido e mostra aí os rumos com que a política nacional vai tomando e as escolhas do eleitor vão sendo feitas. O PT já foi um dos maiores partidos do Brasil e hoje amarga essa situação aí de não ter nenhuma capital sobre o seu comando. E informação que vem do Ceará pelo portal G1, eleição vai, eleição vem, mas um escândalo sempre permanece: o dinheiro nas cuecas. Um apoiador de um candidato de uma cidade do interior do Ceará foi apanhado com muito dinheiro na cueca, conforme o Douglas vai subir e vai mostrar a foto, né? O irmão do candidato foi abordado pela polícia e tinha aí um verdadeiro, tava com a guaiaca cheia, como diria aí no Rio Grande do Sul. Mas o fato aconteceu e a Força Nacional, que atuava em Caucaia, no interior do Ceará, acabou abordando o sujeito e encaminhando ele para o depoimento pertinente por crime eleitoral. Quem também não falou muito nessa eleição, mas está se colocando no mercado, e as teorias da conspiração com essa manchete ganham força. Isso porque Sérgio Moro foi contratado como diretor de uma consultoria norte-americana. Isso mesmo. Moro vai assumir um cargo de diretor no Brasil da consultora americana Álvares e Marçal. A informação foi confirmada aí por colunistas. O ex-juiz da Lava Jato, que deixou a magistratura para ingressar no governo Jair Bolsonaro e depois saiu em circunstâncias bastante ásperas, assumiu um cargo em uma consultoria norte-americana que presta diversos trabalhos aí. Um fato que aconteceu em São Luís do Maranhão, num dos portos mais movimentados do hemisfério sul, um erro de manobra causou uma colisão entre navios no terminal. O fato aconteceu aí nesse último sábado em um navio de bandeira japonesa e outro da empresa NS United colidiram com as embarcações enquanto faziam manobras de atracação no terminal marítimo da Ponta da Madeira, em São Luís. Não há registro de feridos ou danos ambientais, somente que uma pechada de navio é muito mais feio que uma pechada de veículo, sem dúvida nenhuma. Informação pelo portal O Repórter: hoje encerra o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo final vai até 18 de dezembro para o pagamento da segunda. Quem puder engordar seu orçamento com o 13º, feliz o ficará. As informações atualizadas nessa manhã pelos portais mundiais de notícias. A grande manchete vem pelo portal Reuters: a Moderna buscará a segunda autorização emergencial para vincular a sua vacina tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, após uma eficácia acima dos 94%. Conforme anunciou a gigante americana farmacêutica, a sua vacina atinge 94% de eficácia e com isso requer a autorização. Na corrida das vacinas, por enquanto, a Pfizer é quem lidera essa lista com a sua vacina, que já recebe pedido do governo do Reino Unido para ser aplicada. Informações da eleição norte-americana e da transição de governos. Joe Biden quebrou o pé no dia de ontem enquanto brincava com o seu cachorro. Ele acabou sofrendo uma fratura e as radiografias iniciais apontam que houve uma ruptura aí do tornozelo, mas imagens mais detalhadas serão solicitadas. Mas enfim, ele vai se recuperar enquanto monta a transição de governo, uma vez que todas as tentativas de Donald Trump
de questionar a vitória de Biden caíram por terra com as recontagens e a oficialização dos resultados. Falando do gigante chinês no âmbito da economia, a atividade industrial da China expande no ritmo mais forte dos últimos 3 anos. De acordo com informações do portal CNN, os dados divulgados na manhã de hoje sugerem que a segunda maior economia do mundo está a caminho de se tornar a primeira e se livrar completamente do peso das paralisações da indústria com as questões do Covid-19. O índice de gerentes de compras, o PMI, que é uma sigla em inglês, oficializou a subida chinesa de 52,1 que subiu para 52 pontos percentuais nesse mês, demonstrando a guinada da economia da China. E indo para o encerramento do Expresso Meio-Dia das atualizações que nós temos, apesar da pandemia, a Universal Studios abriu no Japão o Super Nintendo World. É o novo parque temático da Universal Studios que ficará em terras nipônicas. Então, os japoneses poderão se divertir no Super Nintendo World, um novo projeto temático dedicado às plataformas da Nintendo, que tem como aí jargão o Mario Bros. E fica na cidade de Osaka, no Japão. E o que tem deixado o mundo inteiro intrigado, e vem pela página Verdade Mundial, do nosso amigo Tom Miller, para encerrar, o monolito que estava em Utah, aquele objeto de metal que apareceu no meio de um deserto, sumiu. Então aí as informações que nós temos é que o tal do monolito, que ninguém sabe do que era, acabou sumindo no dia de ontem, e as equipes de segurança buscam desvendar o que aconteceu com esse objeto inanimado que chamou muito a atenção de todo o mundo, porque um objeto surgiu no meio do deserto e todas as teorias se levantaram, porque estamos em 2020, o ano onde tudo é possível. E o que é impossível é ir embora sem desejar uma boa tarde, um bom começo de semana para o nosso telespectador que nos acompanha. E antes de encerrar, a gente convida para conhecer uma construção secular que fica aqui em Veranópolis. É o Centro de Pesquisa Carlos Gayer, que exerce uma fração aí ímpar de serviço tanto ao pessoal do campo, da lavoura, da agropecuária, com pesquisas, com formas, com testagens, enfim, você vai acompanhar a partir de agora essa história secular de uma fundação que trabalha em prol da agricultura local e vai conhecer esse local que Monalise Canali trouxe para nós. Eu agradeço a sua audiência e eu retorno amanhã, pontualmente, ao meio-dia. Um abraço e uma boa tarde. 101 anos de pesquisa, inovação e muita novidade no quesito agrícola. Estou falando do Centro de Pesquisas Carlos Gayer, aqui do município de Veranópolis. E nesta reportagem você vai entender um pouco mais de tudo que aqui já foi e ainda é desenvolvido. É com prazer e satisfação hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho do nosso Centro de Pesquisa Carlos Gayer, da nossa história, que nós já fizemos 100 anos de pesquisa. O Centro de Pesquisa Carlos Gayer teve origem em 1919 com a criação da Seleção de Sementes de Alfredo Chaves. Então, iniciaram-se os trabalhos com a cultura do trigo. E veio para Veranópolis o engenheiro agrônomo Carlos Gayer, que foi o pioneiro e foi o organizador desse centro de pesquisa. Por quê? No início, os imigrantes italianos traziam consigo nas suas bagagens pequenas quantidades de semente de trigo, mas essas sementes eram insuficientes. Aí, então, o governo federal, através do ministro da Agricultura na época, Edilfonso Simões Lopes, contratou esse engenheiro agrônomo de origem tchecoslovaca para vir a Veranópolis e iniciar os trabalhos de pesquisa com a cultura do trigo. Tá? E nós temos, assim, relatos recentes de que a cultura do trigo
em 1919 e em 1926, após um trabalho do pioneiro Ivar Beckmann e do idealizador, que foi o Carlos Geier, na pesquisa do trigo, se fez o primeiro cruzamento artificial na cultura do trigo, oriundo esse cruzamento da seleção de linhagens da região de Veranópolis e de todo o estado do Rio Grande do Sul, desses materiais selecionados, então, na época, pelo senhor Carlos Geier. E o pesquisador Ivar Beckmann fez a primeira seleção e cruzamento artificial, dando origem à variedade de cultura do trigo chamada, na época, frontana. Bom, com a cultura do trigo, foram lançadas diversas cultivares de trigo. Nós podemos citar entre elas a Rio Sulino, Cinquentenário, Cotiporã, Alfredo Chaves, que foi uma das primeiras lançadas, Trentino e a cultivar Vacaria. Posteriormente, iniciaram-se também os trabalhos com a cultura da soja, tá? Então, iniciou-se um trabalho de seleção de alguns cultivares e os primeiros cruzamentos artificiais da cultura da soja. Foram lançadas posteriormente 4 cultivares de soja, na década de 30 a 34, sendo assim os cultivares Pioneira, Pampeira e a cultivar Jubileu. Tá? Então, foram 4 cultivares de soja. Posteriormente, na década de 26, iniciou-se também os trabalhos com a cultura do milho, que havia a necessidade da diversificação de culturas, quer dizer, não se trabalhava só com a soja, mas só com o trigo, mas havia uma necessidade dos imigrantes terem a oportunidade de trabalhar em outras culturas. Então se iniciou trabalho com a cultura do milho. E foram selecionadas as primeiras populações em 1926, dando origem, na década de 30, a 2 populações de milho de polinização aberta, chamadas Xavier Roxo e Branco das Colônias. Posteriormente, na década de 1945, com a introdução de novos materiais coletados em diversas regiões do estado e até do país, se incentivou bastante um trabalho muito forte no melhoramento do milho na região de Veranópolis, sendo que em 1963 foi lançado o primeiro híbrido do país, chamado SAVE, Secretaria da Agricultura de Veranópolis. Foi o SAVE 19. Posteriormente foram lançados o SAVE 195, 231, 331 e o SAVE 190. Também se iniciou alguns trabalhos posteriormente com a cultura da pipoca, lançando a cultivar RS21, tá? 20 de pipoca. Tá? A partir da década de 1980, por uma demanda regional, as comunidades regionais demandaram uma outra linha de pesquisa, que foi a área da fruticultura. A primeira cultura a ser trabalhada na região de Veranópolis foi a cultura da maçã, onde nós tivemos um técnico chamado Etemar Osmaz Grema, que foi o primeiro pioneiro na pesquisa aqui da maçã em Veranópolis, que nós tínhamos em torno de 235 cultivares de maçã. Posteriormente, a cultura da maçã se iniciou um trabalho muito forte com a cultura do pêssego, com a cultura da ameixa, a cultura da pereira, a cultura da videira, do quive, do caque, do mirtilo, dos citros, nogueira pecan, castanha portuguesa. Nós temos em torno de 15 variedades de frutíferas sendo analisadas e estudadas hoje no Centro de Pesquisa. Primeiramente vieram os primeiros engenheiros agrônomos, os primeiros técnicos, e os funcionários eram próximos aqui do Centro de Pesquisa. Alguns residiam aqui dentro, outros residiam nas proximidades, né? E no decorrer do tempo foram contratados novos engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, né? E pesquisadores que deram continuidade à nossa pesquisa até os dias atuais, né? E tudo que a gente produzia aqui era em benefício do nosso produtor rural, né? O nosso produtor rural havia necessidade de a gente colocar na mão
da extensão rural e do pesquisador, dos nossos produtores, novas cultivares de milho, de soja, de feijão, de trigo, né? E na área da fruticultura também não foi diferente, que a gente foi o pioneiro, né? O que cabe na nossa pesquisa é fazer as avaliações, né? As diferentes cultivares, né? De fruticultura ou culturas anuais e indicar as melhores cultivares para que ele possa ter sucesso na sua lá no meio rural, na sua produção, né, melhor ainda. Tudo que é gerado é divulgado através da extensão rural, de dias de campo, publicações em revistas, rádio, televisão, né, tudo isso é publicado os resultados da nossa pesquisa. Né? A pesquisa é feita para o nosso produtor rural. Né? Então, a gente faz dias de campo, né? Nós fizemos assim boletins, folders, né? E divulgamos o nosso trabalho. Né? E tudo que é gerado assim em benefício do nosso produtor rural. Isso é a nossa finalidade, o nosso objetivo é pesquisar novas tecnologias, novas variedades, novos cultivares para o nosso produtor rural. Olha, a gente tem inúmeras informações, é a nossa história, digamos assim, depois de 100 anos, né? Nós poderíamos dizer assim que foi o berço nacional da cultura da maçã, que ainda hoje nós detemos, né? A parte de fruticultura, e a cultura do trigo foi o primeiro local no país onde se realizaram os trabalhos de cruzamento e obtenção de novas linhagens e novas variedades. Né? Nós até temos assim um histórico de, embora a criação do Centro de Pesquisa de Trigo lá em Passo Fundo, nós temos um relato de que as melhores linhagens, em torno de 80 linhagens da estação de Veranópolis, foram transferidas para esse centro, né? E ainda, recentemente, alguns colegas visitaram o CIMIT, que é no México, Centro Internacional de Pesquisa de Trigo, e foram localizadas linhagens de trigo produzidas em Veranópolis. Né? Então, assim, Veranópolis foi o marco na pesquisa sul-grandense e brasileira com a cultura do trigo. Né? Posteriormente, veio a soja, veio o milho também. Nós somos referência nacional, onde se iniciou os primeiros trabalhos de pesquisa, a obtenção de híbridos. Na época se plantava, os produtores, ainda os imigrantes, traziam algumas variedades de trigo, de milho, de trigo, mas não eram, digamos assim, o caso de milhos híbridos, né? Eram populações. E aqui se iniciou um trabalho de seleção de linhagens e posteriormente os primeiros cruzamentos para a obtenção dos primeiros híbridos de milho no país.